da sala, que está começando mais um Proibidão dos Analistas. Eu sou o Ricardo Schweitzer e comigo tenho minha queridíssima Cristiane Fenster-Zeifer, que esteve à beira da morte nas últimas semanas, mas ainda não nos deixou. Saudações, Cris. Tudo bom? Saudações, Ricardo. Começou falando baixo hoje já nessa introdução, porque, mais uma vez, para variar, o assunto é cabuloso. A gente já começa falando baixo, porque o assunto, por definição, é uma baixaria. Mas antes, vamos manter a nossa tradição e contar da quantidade quase intransponível de desafios que a vida nos impôs para essa gravação. Eu fiquei sabendo que tu quase foi expulsa de um Uber esses dias. Nossa senhora, pessoal, peguei um resfriado aqui que eu achei que eu já tava assim, ó, arrasando melhor. Entrei no Uber e o cara disse, nossa, tá mal de vida, hein? Depois de me ouvir tossir. Aí eu fiquei até com vergonha. Não, e tem mais uma, Ricardo, que eu não te contei. Eu fui esse Uber aí, se eu não me engano, era um que eu tava indo pro restaurante que eu ia almoçar com a minha mãe. Aí a gente pediu pra garçonete fechar a janela, que tava frio. Aí a moça fechou. Aí daqui a pouco eu dei uma tossida assim e veio um garçom lá de dentro colocando a máscara e abriu a janela. Eu acho que os caras. O cara botou a máscara correndo, veio assim, abriu a janela. Acho que ele disse: não dá pra. Não deixa essa pesteada aqui com a janela fechada. Não, eu fico imaginando especificamente a história do Uber, porque eu imagino, enfim, né? Tu entrou, sentou no banco de trás. Sentei no banco de trás. Deve ter sido uma coisa desesperadora pro cara, porque em se tratando de ti, tu sentada no banco de trás, o teu nariz tava em cima do ombro do cara pingando ranho, né? O cara teve que trocar de camisa, meu Deus do céu. Oh, olha só a tuberculose aqui. Não, tô. Meu Deus e agora, do céu. Agora eu tô assim, né? Imagina como é que eu tava semana passada. Mas melhoras. Vaso ruim não quebra, podemos ficar absolutamente tranquilos. Nós definitivamente somos pessoas que não morreremos tão cedo. Para a alegria ou tristeza de muitos. Eu acho que, considerando o nosso tema de hoje, muito provavelmente teremos mais pessoas desejando que demos nosso último suspiro. Porque, como de costume, meus caros. E os meus voodoo estão fazendo efeito. Queria avisar aqui pros haters. Tá funcionando, tá? Vocês podem ficar... É a quarta gripe que eu pego no ano. Então, assim, ó, tá fazendo efeito, pessoal. Podem ficar felizes, né? Podem até parar de fazer voodoo. Já tá bom. Eu tenho a impressão que depois de hoje, especificamente, é melhor tomar um banho de sal grosso, porque a gente vai mexer em algumas feridas extremamente delicadas. Porque tu há de convir comigo que todo mundo gosta de posar de bom moço no mercado, né? Todo mundo quer o bem de todo mundo, né? E aquela coisa, né? Eu quero o bem de todo mundo, os outros são malvados, então pegue na minha mão que você vai ficar bem, né? Que basicamente é o discurso de todos os participantes do mercado. E estamos hoje dedicados, determinados a desmascarar absolutamente todos. Porque todo mundo no mercado tem algum tipo de conflito de interesse. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Cristiane Fenster-Zeifer, conta pra gente, quando o assunto é conflito de interesse, qual é o primeiríssimo caso, a primeiríssima situação que vem em vossa cabeça, que é praticamente um arquivo vivo da história do mercado de capitais desde a Companhia das Índias Ocidentais. Não, peraí, deixa eu te contar uma boa. Um dos nossos 2 ouvintes veio conversar comigo no Twitter, contando que por conta da gente ter falado lá da Companhia das Índias Ocidentais, acho que uns 2 episódios atrás, o cara começou a pesquisar um monte de história de fraude de mercado. Sério? Que legal! Que bom! Pois é. A gente pode fazer Pois é, a gente tem que fazer uma hora, a gente tem que fazer uma gravação só pra tu contar em primeira mão, né, como testemunha ocular da história, como as coisas aconteceram lá na história da Companhia das Índias. Que sacanagem! Não, mas olha, que sacanagem! O Ricardo hoje começou aqui pra me sacanear hoje. Ele falou assim, eu vou sacanear essa guria aí. Mas esse cara, esse ouvinte aí, querido, ele pode, se ele der prosseguimento aí, ficar sabendo de coisas muito legais, ele pode vir aqui um dia participar conosco e nos contar tudo que ele descobriu, já que ele se engajou tanto na pesquisa de fraudes. É uma boa.
Com toda certeza, seria absolutamente maravilhoso. Então, você, nosso único ouvinte, por favor, caso se aprofunde nesse assunto, caso esta tenha se tornado a sua nova obsessão na madrugada, Hobby. aquela coisa típica, quem nunca às 2 horas da manhã acabou na Wikipedia lendo sobre fissão nuclear, né? Aham. Eu agora, nos últimos dias, o meu YouTube virou uma imensa playlist sobre a Alemanha Oriental. Sério? Por que? Não Por quê? sei. Mas assim, basicamente todos os canais que existem sobre DDR agora estão aparecendo na minha lista do YouTube, porque eu devo ter procurado alguma coisa em algum momento. Eu E, sei por que enfim. isso. Porque tu é comunista. Ah, sim, lógico, Isso aí é né? porque tu é Basta olhar, comunista. basta olhar pra minha cara, né, que fica bastante evidente aqui as Isso aí minhas é, inclinações vermelhas, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de isso dúvidas. aí é porque tu fica fazendo essas pesquisas de Marx e coisa. É Mas o que deixa eu dá. aproveitar, O geralmente a gente fala capital. disso aí mais pra frente, mas já que veio o assunto, deixa eu dar a dica. No Netflix tem uma minissérie, que na minha opinião, assim, é uma das melhores coisas que tem no Netflix, que se chama Uma Morte em Vermelho, que conta a história, né? Tem tudo a ver com a história lá da Alemanha Oriental. Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental? Não, Alemanha Ocidental, a Oriental é a outra. Ou é o contrário? Não, é a Alemanha Ocidental. Né, East Germany, Alemanha Oriental. Enfim, vocês entenderam lá, os comunistas. Os comunistas lá Opa! da Alemanha, aquele lugar tão maravilhoso que eles tiveram que construir um muro para as pessoas não fugirem, né, de tão maravilhoso que é o negócio, era oriental. Mas esse Uma Morte em Vermelho é um documentário que tem na Netflix que conta a história do assassinato do Detlef Hohlweder, que basicamente era o político alemão que foi incumbido da missão de liderar a Treuhand, que basicamente era a entidade que tinha sido constituída na reunificação alemã para privatizar as empresas que faziam parte da Alemanha Oriental. É simplesmente sensacional e muito provavelmente depois de assistir isso aí, o seu YouTube também vai ficar repleto de vídeos sobre a DDR e todas essas coisas. Que legal, eu vou assistir. Eu nunca vi esse. Inclusive, o áudio original é alemão, então divirta-se. Será Eu divertidíssimo. gosto. Será O pior divertidíssimo. é que eu gosto. Não que eu entenda, mas eu gosto porque eu já Tá fiz umas vendo? Tá aulas assim, vendo? daí me renova a memória das aulas, mas eu não entendo nada, né? Só de ouvir o barulho, É, assim. mas só de ouvir um barulho já é bom. Só de ouvir o barulho já é bom. É. Mas vamos fazer um pouco de barulho então. Nos conta aqui, voltando pro nosso tema. Conflito de interesse. Qual é o Isso. caos típico que vem na tua cabeça? O que mais rápido me veio à cabeça, que me marcou mais, foi aquele da economista do Santander, quando ela fez uma análise de que a economia ia piorar. Foi da Dilma, né? Na eventualidade da reeleição de Dona Dilma Van Rousseff. E aí ela foi demitida. E, inclusive, esse caso, eu acho que foi um dos poucos que eu me recordo que a gente até estava comentando isso, que muito difícil é relacionar uma demissão a um relatório específico, né, que desagradou a empresa. É muito, até na nossa vida, assim, ou de qualquer um que nos ouve, é muito difícil relacionar exatamente um fato à demissão. Nem sempre é falado exatamente aquilo, né, que desagradou. Mas nesse caso, em específico, ela foi pra justiça e ela ganhou. Ganhou na justiça por, enfim, né, que ela tinha direito lá de ter falado, emitido a opinião dela, e ela acabou sendo demitida porque desagradou a polêmica aí que ela escreveu mal, que a economia poderia piorar por causa da reeleição, e acabou indo pra rua. Na época, inclusive, o Lula disse que o banco deveria demitir os responsáveis que tinham escrito. Não. É pior do que isso. Eu estou com uma reportagem do Globo aberta na minha tela para reproduzir ipsis literis as palavras do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas. Essa moça não entende porra nenhuma de Brasil e de governo Dilma. Manter uma mulher dessa num cargo de chefia, sinceramente, pode mandar ela embora e dar o bônus dela para mim.
disse Lula para aproximadamente 700 sindicalistas da CUT, acrescentando: eu tenho consciência de que não foi o Botim, que é o Emílio Botim, presidente mundial do Santander, que escreveu isso. Em 2002, quando eu disputava a presidência, o Botim foi ao comitê para dizer que os banqueiros não iriam deixar de investir no meu governo e que sabiam da responsabilidade do meu governo. O que eu quero chamar a atenção aqui, porque eu acho emblemático, troquem Lula pelo nome de qualquer outro político. Se qualquer outro político se referisse a qualquer pessoa de qualquer banco como essa moça que não entende porra nenhuma de Brasil, manter uma mulher dessa num cargo de chefia, gente, o mundo teria vindo absolutamente abaixo. Assim, às vezes eu morro de inveja da licença poética que o Lula tem. O cara pode falar absolutamente qualquer groselha e ele sai imune. Porque se aparece alguém pra dizer, não, mas não foi isso que ele quis dizer. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, Essa frase, na minha opinião, é um show de horror do início ao fim, né? Primeiro, o cara exigia, assim, demissões ou medidas por conta de uma opinião, já é um troço, assim, absurdo, né? Assim, o presidente... Não, ele nem era, né? Na época, né? Ele era ex-presidente. Não era. Nessa época, ele era palestrante. Isso, mas bom... Lembra das palestras? Um pouco menos pior, porque se fosse o presidente... Li os palestras. Qualquer pessoa pode... Como ele não estava, talvez, ok, era a opinião dele, até que fica menos pior nesse sentido, né? De que nem a gente aqui tá dando a nossa opinião, não vale tanto quanto a de um presidente. Mas o show de machismo também, né? Eu consigo ver um machismo claro nessa frase, né? Essa coisa de ver machismo, não ver machismo, né? Mas ele só falou uma mulher, pra mim, tá claramente a ênfase, né? Uma moça, uma mulher, enfim, um horror do início ao fim, é um negócio horrível, e o pior é que ela foi demitida. Pode convir comigo que, assim, muito provavelmente em todas as vezes da vida que se referiram a ti como moça, queriam te diminuir, né? É aquela coisa de, querida, quando chamam de querida, sabe? Assim, a última coisa que a pessoa quer é te chamar de querida, às vezes, né? Parece aquele irônico, né? Aquele querida irônico. Entre dentes, Vem né? cá, querida. É aquela ênfase que, em geral, né, notadamente e notoriamente, é depreciativa, né? Essa moça... Pior que isso só se fosse essa mocinha, essa menininha. Essa mocinha, que ainda fala no diminutivo, poderia ser pior, sempre poderia ser pior, mas enfim, é um caso que pra mim me marcou muito, e até na época, eu vou te dizer, nem me marcou tanto. Olha como é engraçado, né? Hoje em dia se fala tanto em feminismo, nessas pautas, que quando a gente lê essa frase, automaticamente vem na nossa cabeça que é uma frase muito machista, né? Inclusive... Não, é escandaloso. Escandalosamente machista. Eu acho que até o próprio Lula, hoje em dia, já muito mais treinado aí no media training e na nossa época, evitaria de fazer essa frase, porque eu acho que ele já sabe que daria, hoje em dia, uma repercussão horrível, muito mais, talvez, pela questão do feminismo do que pela questão da interferência aí no trabalho do economista, que é mais nichado, né? Nem todo mundo no Brasil entende o problema de falar mal do trabalho de um economista. Não, e pelo contrário, né? Aproximadamente metade do eleitorado brasileiro acharia absolutamente normal isso, desde que a opinião silenciada fosse uma opinião com a qual eles não concordam. Isso, então assim... Tipo assim, tem que calar a boca mesmo. Isso, exatamente. Então eu acho que se essa mesma frase fosse falada hoje, provavelmente ia passar batido um pouco essa questão do trabalho, que é o nosso tema de hoje, mas com certeza o troço do feminismo ia estourar, assim, né? Como mudou, né? Isso nem faz tanto tempo, né? Interessante até ver como a nossa própria percepção, porque isso me marcou na época pela questão da demissão, e eu não me lembro na época, nem me lembrava da questão dele ter usado esses termos, mulher, moça. Isso aí passou batido na época, porque eu acho que não era tanta pauta, sabe? Isso aí não me lembrava. Mas me marcou muito por conta dela ter sido realmente demitida, e na época a gente comentou muito lá no trabalho, porque o que ela escreveu, a opinião dela era o consenso. Mainstream total. Ela não escreveu uma opinião fora, assim, não foi uma opinião política, partidária, não. Ela escreveu o que, tipo, 70% ou mais, com certeza era consenso. Mais. Eu tô sendo, assim, né, comedida, mas ela escreveu o que era óbvio pra qualquer
um do mercado, entendeu? E que foi, inclusive, o que aconteceu. O que aconteceu? Ela Com acertou. toda certeza. Então, assim, o que ela escreveu era absolutamente correto, consenso, e não tinha nada de político, era só uma análise correta. Ela só fez isso, né? Que, inclusive, depois que passou o tempo, se comprovou mais correta ainda, porque efetivamente o cenário se concretizou. E ela foi demitida por fazer um trabalho bem feito, na verdade, né? Então, assim, horrível, não faz sentido nenhum. Parabéns, você é a única economista que acertou alguma coisa nos últimos 30 anos de Brasil, então como prêmio tu tá demitido. É por isso que os economistas erram tanto, porque vejam vocês o que acontece quando um economista acerta. Economista é pago pra errar, não pra Não acertar as nasceu pra coisas. acertar. Quando É um acerta, negócio acontece isso. maravilhoso. Mas só pra fazendo uma correção aqui, eu vi, né, que a moça, uma juíza tinha mandado o Santander indenizar a economista, e aí depois agora eu vi aqui uma notícia que o Santander tinha conseguido reverter. Então, minha gente, como a nossa justiça, ela vai e volta, tem tantas Não, mas esferas. isso aí deve estar em discussão até hoje, se Isso, bobear eu vai vou ficar subir. devendo quem que ganhou isso aí, porque realmente eu não Vai sei. subir aí para Supremo Tribunal, coisa do gênero. Então só pra Provavelmente. não falar nada errado aqui, ela ganhou, depois já reverteu, e eu não sei como é que tá isso aí hoje. Deve estar em fase recursal até hoje isso aí. É possível. Vamos falar um pouco aqui de conflitos clássicos. Eu acho que, em primeiro lugar, obviamente assim, todo trabalho de analista é suscetível a conflitos de interesse, mas talvez os conflitos mais clássicos, aqueles que inclusive assim estão amplamente documentados na literatura, são conflitos que acometem os analistas do chamado sell side, né? Ou seja, o pessoal que trabalha para o banco, que trabalha para a corretora, que atua, na verdade, né, vendendo opinião para os clientes de uma instituição, muitas vezes, inclusive, com base em remuneração indireta, que isso é uma coisa que está mudando, mas ainda é o modelo predominante. E existem alguns modelos de conflito que são amplamente documentados, né? Talvez o mais conhecido de todos seja o conflito que está estabelecido entre a opinião do analista e os interesses da instituição para qual ele trabalha. Exemplo clássico, número 1, você tem lá, né, o banco tem um braço de análise e tudo mais, e ele tem ao mesmo tempo, sei lá, um braço, uma operação de investment banking, que trabalha seja fazendo operações, por exemplo, de, eu quero liderar o IPO da empresa, eu quero liderar uma oferta de ações da empresa, que é o chamado Equity Capital Markets, ou ECM, ou você ainda tem o outro lado, né, o cara, eu quero fazer a emissão de debêntures dessa empresa, eu quero fazer algum tipo de operação de crédito com eles, que é a turma do DCM, ou Debt Capital Markets. E, obviamente, ainda tem o pessoal que faz assessoria de fusões e aquisições, que é a turma do M&A, por exemplo. Conflito clássico. Imagina que os bankers lá do investment banking estão lá tomando cafezinho sistematicamente com a empresa, fazendo aquele social, etc., porque tem a expectativa de liderar, né, ou participar da coordenação de uma operação daquela empresa no mercado de capitais. E aí, aquele filho da mãe do analista vai lá e escreve um relatório que não exatamente retrata a empresa na visão mais açucarada possível, digamos assim. O pessoal da IB enlouquece porque aquilo, de certa forma, machuca o relacionamento. Como assim vocês querem fazer negócio com a gente se ao mesmo tempo vocês empregam esse filho de uma égua que tá falando mal da gente? Esse talvez seja um dos conflitos mais clássicos que existem no mercado de capitais. E a consequência básica desse conflito é extremamente raro você ver um relatório de análise de um banco, de uma corretora, alguma coisa do gênero, ou de uma corretora ligada a um banco, que fale mal abertamente de uma empresa. Do tipo, quando você precisa dar uma notícia ruim, você faz aquilo meio que numa mensagem cifrada, meio que falando da metade vazia do copo, mas enfatizando a metade meio cheia. Existe uma tendência gigantesca de não fazer recomendações de venda. E aí já circula no mercado que, na verdade, manter é o código para vender, porque, na verdade, o cara queria vender, mas ele não podia, ele botou no manter para não machucar o relacionamento com a empresa. Do tipo,
Isso aconteceu, acontece e acontecerá no mercado aos montes, minha gente. Isso acontece por uma razão muito simples. O analista que trabalha para uma instituição, ele obviamente, ele tem o desejo, ele tem a vontade de fazer o trabalho dele da maneira mais independente possível, mas ele tem contas para pagar. Ele tem um emprego, ele pode ser demitido a qualquer momento, tal qual foi demitida a senhora Sinara Policarpo, né, que era exatamente essa economista do Santander a quem a Cris se referia, contando desse episódio aí das eleições lá de 2014, 13 para 14, né, vota 13 para assumir 14, acho que foi isso. Enfim, é preciso ter algum nível de cuidado com o que se escreve. E aí existe uma outra situação que pode acontecer. Digamos que você atua em uma instituição cujo acionista controlador, ou pelo menos um sócio relevante, ele é ao mesmo tempo parte de um grupo econômico, ou co-controlador, ou qualquer coisa do gênero, de uma empresa sobre a qual você quer emitir uma opinião. A título de exemplo, eu já trabalhei em uma instituição que tinha como um dos seus acionistas um grande banco público. Houve um certo momento dentro daquela instituição no qual um dos analistas, isso felizmente não aconteceu comigo, porque eu não tinha isso dentro do meu universo de cobertura, mas basicamente assim, tudo que era relatório que envolvia empresa estatal federal, de repente precisava se tomar cuidado redobrado para não desagradar lá a diretoria de não sei qual, por conta de palavras mal colocadas, digamos assim. Esse tipo de coisa, gente, é extremamente comum. Cris, tu fizeste tua caminhada fundamentalmente no buy side, mas imagino que tu tenha visto situações também ao longo aí dos teus 156 anos de carreira. Conta um pouco pra gente. Já vi, inclusive, comigo já aconteceu do tipo assim, vamos fazer o relatório, estuda tal empresa, Cristiane, né? Aí tá, daí estudei, fiz o relatório e aí mandei pro chefe, recomendação, venda. Ai! Não, então não vamos publicar. Clássico. Então assim, tipo, não foi publicado, tá ligado? O cara não me falou, mas assim, o que eu entendi é bem aquela coisa, queria ser feito um filme ali com o management, sei lá, se estavam tentando captar ou o quê. E eu não sabia também, não sei, continuo não sabendo, mas enfim, a minha E não tinha que saber mesmo, né? É? Porque o teu papel não era saber. Fiz o O meu teu papel estudo, era emitir a tua opinião o mais isenta possível. fiz o meu estudo, escrevi o relatório e mandei. Tá aqui o relatório que tu pediu, da empresa tal. Recomendação, venda. Aí o relatório não foi publicado, ficou assim. Deixa quieto, vai. Melhor, então deixa. Quieto. Tem um outro tipo de conflito que esse também é bastante clássico. Que, assim, quando você é analista, pessoal, a gente tenta, obviamente, manter um bom relacionamento com a empresa, porque em alguma medida a gente precisa de portas abertas na empresa, né? É muito chato, por exemplo, assim, tu ser analista e, por exemplo, a empresa faz um evento fechado com analistas e não te chama por XYZ motivos. Essas coisas acontecem no mundo real. Consequentemente, é de bom tom fazer o possível para manter um bom relacionamento com a empresa para não ser eventualmente preterido em determinadas situações. Eu, em mais de uma ocasião, eu já emiti relatórios que não necessariamente expunham opiniões que eram, na visão da empresa, no melhor interesse da empresa, e já tomei chamada de diretor, de gerente de RI, de executivo de RI, meio que dizendo assim, você devia ter falado com a gente antes. Esse é o Só que eu claro. acho engraçadíssimo, né? Essa história do deveria ter falado com a gente antes é sempre dando a entender que a gente entendeu alguma coisa errada, que a nossa visão das coisas está equivocada. Eventualmente as nossas visões das coisas podem estar equivocadas, é óbvio que sim. Mas esse tipo de coisa tipicamente aparece quando a visão está corretíssima, mas é algo que a empresa não gostaria que fosse dito naquele momento. Sim, engraçado que quando é uma recomendação de compra ou um upside alto demais, a gente nunca ouve o RI falar assim, nossa, isso tá errado. Mas eles nem falaram comigo antes de dar essa, tá bom demais. Isso aqui até gostaria que eles falassem comigo, porque não vejo um upside tão alto na nossa empresa.
Nunca vi um caso desses. Engraçado que é sempre uma Eu venda, vou né? te dizer que sim, eu já vivi isso. Sério mesmo? Eu já vivi uma situação em que eu... Era um relatório menor, assim, era tipo uma prévia de resultado, alguma coisa do gênero. E de fato, assim, ó, não tinha conseguido falar com a empresa por conta de período de silêncio, etc e tal. Não tinha rolado, não tinha conseguido agenda com eles antes do período de silêncio e tudo mais. E passado o período de silêncio, etc e tal, o cara veio falar comigo, olha, acho que teus números estão muito otimistas. Ah, mas aí tem um caso, né? Se era prévia, é porque talvez o cara queria surpreender, e aí se tu tava muito otimista, talvez Não, mas não era. não era Não isso. era. Não era porque os resultados dos trimestres subsequentes de fato demonstraram que as minhas premissas naquele momento elas estavam otimistas demais. O cara foi super fair Tava comigo, do tipo fez assim um correto. trabalho maravilhoso do tipo, obviamente dentro do que é possível, dentro dos limites ali das 4 linhas, né, do trabalho dele, ele ajudou realmente assim a construir um conjunto de expectativas que era mais razoável. Mas isso aí, gente, isso aí é a famosa exceção que confirma a regra, né? Sim. Via de regra, não é assim que funciona definitivamente. É. Eu não me lembro quem era o gestor até que não gostava de falar, que dizia que não ouvia político, óbvio, né? Porque político pra mentir ou pra, assim, digamos, pintar um cenário melhor do que Não, o cara é um mentiroso patológico, é patológico. na sua É, a maioria, na maioria. sua maioria. Mas assim, de ouvir RI, porque acaba que o RI, ele tá ali, né, numa posição quase que de vendedor da empresa, né? Um pouco é bem raro, não são todos, como tu falou. Mas é bem raro o RI falar mal da empresa, né? Então, assim, tem que sempre ouvir com uma noção de que também ele tem os seus conflitos de interesse, né? Assim, E ele também tem um emprego ele pra também tem um defender, né, emprego gente? a prezar, né? Então, assim, o cara vai tentar falar coisa, te dar notícia ruim de uma maneira soft, assim, né? Porque ele também tem o Uhum. emprego dele. E eventualmente, se tu não fizer as perguntas certas, ele não vai te dar a notícia ruim nem da maneira soft. A culpa é tua que não Não, ele vai perguntou. só omitir. Exatamente, Ele vai te exatamente. omitir as notícias ruins, normalmente. Então, Deixa eu contar uma boa que aconteceu comigo certa vez, que é o de um outro, né? De certa forma ainda é dentro desse departamento aí do conflito do sell side com a empresa. Certa feita, eu era analista de certos setores lá, né? E eu emiti um relatório a respeito de uma grande empresa. Eu estava enxergando ali que tinha espaço para ter uma operação societária naquela empresa, por conta de um acionista que muito provavelmente queria vender sua posição, etc, etc, etc. Eu escrevi um relatório, modéstia à parte, muito bem escrito, vários clientes elogiaram na época e tudo mais. Mas o que aconteceu? Esta empresa, que é uma grande empresa, ela tem um fundo de pensão. E este fundo de pensão era um grande cliente da instituição para a qual eu trabalhava. Então, basicamente, como que chegou a mensagem? Eu estava lá trabalhando dentro do meu aquário, né? Segregadinho, bonitinho, normas de compliance e tudo mais. Daqui a pouco me liga o chefe de sales da instituição para dizer, olha, eu estava com fulano no telefone agora. Do lado de lá, eles ficaram extremamente aborrecidos com o relatório que você divulgou, que isso prejudica o nosso relacionamento comercial com eles. Para te resumir a história, os caras estavam ameaçando parar de operar por meio da corretora porque estavam pistola com o relatório que eu havia divulgado. Epílogo. Deu, acho que uns 2 meses no máximo, exatamente o que eu falei no relatório que achava que poderia acontecer, aconteceu. Aconteceu assim, ó, literalmente que eu havia desenhado. Mas assim, esse tipo de postura, né, dependendo do analista, dependendo da situação do analista, seja dentro da instituição, seja na vida, você saber que esse tipo de coisa pode acontecer e que não necessariamente quando esse tipo de coisa acontecer, você vai ter o resguardo, você vai ter, sei lá, um chefe que te banca e que defende tua independência, tua autonomia, isso aí pode fazer com que, enfim, tu te encolha, né? Do tipo, deixa eu não me meter em polêmica aqui, porque eu quero garantir o meu pescoço, né? Eu quero garantir minha cabeça em cima dos meus ombros, e não em cima de uma bandeja a pedido de sabe lá Deus quem. Cara, essas coisas acontecem direto. sim, é direto. E o que eu falo, assim, também é que o conflito, nesse caso, ele não precisa ser exposto, né? Aqui a gente tá falando até de alguns casos que aconteceram mais claramente, que nem o cara te ligar
reclamar e dizer que o cliente estava aborrecido, ou, né, o meu relatório simplesmente não ser publicado, assim, tipo, não, vamos deixar pra lá. Mas, mesmo que não tenha sido nada dito ou nada tenha acontecido de fato, qualquer pessoa com bom senso, assim, né, quem tem cu tem medo, É o né, famoso quem tem cu tem medo. sabe que, pô, se tu tá dentro de uma instituição, tu mais ou menos imagina, né, que certos assuntos, se tu falar mal, não vão cair bem. Então eu acho, assim, que esse conflito de interesse, essa dificuldade de ser 100% sincero, né, ela é inerente ao cara ter uma carteira assinada, ao cara ser CLT, ao cara ter chefe, ao cara estar dentro de uma instituição, porque mesmo que nada seja dito, que tenha compliance, que tenha Chinese Wall, que tenha isso, que tenha aquilo, também existe o bom senso do cara de perceber a situação e imaginar que algumas coisas não devem ser ditas, né? Então, assim... Ou, no mínimo, que se porventura forem ditas, talvez haja consequências. Haja consequências, né? Então, assim, se ele não tá chutando balde mesmo, ou não quer ser demitido... Falar mal da empresa que é o principal investimento do gestor, que é o melhor amigo do seu chefe, por exemplo. Sabe? Não costuma ser algo muito sábio. Tu fez isso? Fez isso, Ricardo? Achei específico. Foi bastante específico, não é mesmo? Assim, eu acho que quem dá uma olhada no meu currículo, né, e vê os vários lugares por onde eu passei, já deve ter desconfiado que, dentre outras coisas, eu não tenho muito senso de autopreservação. Eu sou um pouco radical nessa coisa de vocês estão me pagando pra ter a minha opinião. Tá bom, então eu vou dar a minha opinião. Se tu não gostar dela, Madrão, tipo, azar o teu. Tu tá pagando a minha opinião. Tu não tá pagando pra dizer o que tu quer ouvir. Tu não tá pagando pra dizer o que é gostosinho no teu ouvido. Então, assim, já rolaram, assim, umas situações meio desconfortáveis, assim. Mas eu vou te dizer que com o chefe direto, assim, especificamente, sempre que rolou esse tipo de coisa, do tipo, eu nunca tive problemas relacionados a isso. Sempre foi uma coisa respeitosa. Mas mais de uma vez eu testei, assim, ó. Deixa eu ver se esse cara me banca mesmo. Tipo assim, eu vou falar do melhor amigo dele pra ver o que ele vai fazer. Testou os limites. Testou teus limites. Eu já fiz isso, né? E assim, não posso me queixar, né? Com relação a isso, eu não posso me queixar, não. Mas um caso aqui, muito, que eu tava rindo aqui antes do nosso podcast, comentei com o Ricardo. O Ricardo mandou vários casos aqui, vários links pra mim de exemplos, né, que ele se lembrava. Fui eu que fiquei de madrugada na Wikipedia procurando os casos dessa vez. E aí teve uns que nem eu me lembrava. Esse daqui da HRT, eu não me lembrava. Que a analista foi uma mulher também, não? Sim. Vocês viram a Tota? Tem um precedente aí, né? Foi uma analista. Não, e um detalhe, uma né? Mocinha. É uma mocinha. Escreveu? Nessa época, menos. Esse caso é de 2011, gente. Assim, sejamos bastante sinceros. Ainda hoje tem pouca mulher no mercado. Nessa época, tinha ainda menos mulher no mercado. E esse caso em particular, essa analista agora ela é ex-analista. Hoje ela se eu não me engano, a última vez que eu tive notícias da Paula Kowarski, ela era diretora da Cosan. Deixa eu ver aqui por onde que anda a Paula. Paula Kowarski. E assim, ela era uma excelente analista. Hoje ela é vice-presidente de estratégia e sustentabilidade da Raizen, ou seja, ela continua dentro do grupo Cosan. Nesta época, ela era head de oil and gas do Itaú. Ela estava dentro do Itaú na época que isso aconteceu. Mas conta aí a historinha. Tu leu ela e te divertiu até mais do que eu. Então, a mocinha falou aqui sobre risco de nacionalização de reservas de petróleo na Namíbia, que era uma das frentes que a HRT estava explorando para procurando petróleo, né, frentes de exploração offshore lá. E aí, o mais interessante e que eu achei engraçado, desculpa, mas eu ri, é que Desculpa, mas eu ri, tô rindo, mas é com respeito. Desculpa, eu ri com respeito, é que
porque lendo as notícias aqui chega a ser muito engraçado, uma notícia de Exame, onde o Márcio Mello, que é o presidente, que era o presidente da HRT na época, estava questionando O relatório. o relatório da moça. E aí, que nem A mocinha, que nem a na questão, mocinha. a mocinha, Essa menina. dessa menina que escreveu esse relatório. Essa menina, essa mocinha, e o melhor, como o Lula, é a frase na íntegra, né? As frases na íntegra são a melhor parte. Porque aí diz, né, o senhor Márcio Rocha Mello, aqui em entrevista exclusiva para o Exame, falando sobre o tal do relatório, um desacato. Isso foi lá em 2011, tá, Um gente? desacato. E ele diz o seguinte: o meu potencial de upside é um dos maiores do mundo. Tenho 7 bilhões de barris certificados e só explorei 20% da minha área. 10 vezes maior que a área do OGX. Bom, também não adiantou muito, né? É. Ninguém... É que só pra lembrar, né, a OGX e a HRT, elas são empresas contemporâneas, né? Se eu bem me recordo, o IPO da HRT, ele veio um pouco depois do IPO da OGX, então elas são produto, digamos assim, de uma mesma época e com histórias, inclusive, relativamente parecidas. Isso. A HRT, ela se propunha a explorar gás na bacia dos Solimões, lá na região norte, e na costa da Namíbia, né, que fica lá no sul da África, fazendo fronteira com a África do Sul. Isso. E daí ele diz que esses rumores sobre a intenção do governo da Namíbia em nacionalizar os recursos são completamente infundados. E ele diz: a analista do Itaú BBA, Paula Kowarski, foi leviana. Não foi nem o ministro, mas um adjunto que falou a tal da frase sobre uma possível nacionalização. E aí, enfim, disse que ela foi leviana. E olha o que ele falou: só falta ela dizer que vão nacionalizar as cabras e os avestruzes, porque a Namíbia é um dos maiores produtores. Enfim, ele literalmente debochou muito, né? Se incomodou muito e ficou o famoso pé da vida com o relatório. Eis que, né, eu continuei aqui pesquisando um pouquinho mais e passam-se alguns meses e a matéria do Exame, headline é: HRT diz que poço na Namíbia foi considerado seco. Oh, meu Deus do céu. Aí desculpe, eu ri, pessoal. O pior é que nem era coisa da nacionalização, Sim. porque não tinha petróleo nenhum. Mas eventualmente, se eu bem me recordo, as críticas elas não se restringiam tão somente à questão da possível nacionalização dos hidrocarbonetos, mas também na época tinha comentários a respeito do risco exploratório mesmo, Evidente. que foi efetivamente que acabou se concretizando, né? Só para dar o contexto aí dessa história, eventualmente do tipo, a HRT deu errado, tá, gente? Deu super errado. Essa empresa, ela virtualmente quebrou. O Márcio Mello eventualmente renunciou à empresa, né, às posições dele na empresa. Essa empresa eventualmente ela foi capitalizada por outros investidores e o que sobrou dela, né, virou uma outra empresa chamada PetroRio, que um belo dia anunciou que estava encerrando definitivamente todo e qualquer esforço de exploração na Namíbia, basicamente porque o tal petróleo na costa da Namíbia havia se mostrado absolutamente nada mais do que uma promessa, um devaneio, um potencial que jamais se concretizou a respeito de toda a verborragia do antigo CEO e fundador da empresa. E era que tinha, nas palavras dele aqui, ninguém tinha tanta informação sobre a Namíbia quanto ele, né? Que como é que é? Ninguém no mundo tem mais dados que a HRT no Amazonas, exceto a Petrobras e na Namíbia. Ou seja, eles tinham muitos dados na Namíbia, mas Namíbia não deu. Não, tentei fazer um trocadilho, mas não consegui. Eu confesso pra você que eu tentei descobrir o que é feito desse cara, mas não teve jeito. A última notícia que eu vi dele aqui na minha pesquisa foi quando ele renunciou ao cargo e não ouviu. E sumiu. Foi pra Namíbia. No céu tem pão e morreu. Será que ele tá na Namíbia? Foi pra Namíbia e nunca mais voltou. Será que ele tá por lá? Nunca mais voltou. Ó, Márcio Mello tem um cara aqui ele tem um álbum solitário punk. Eu acho que ele virou músico.
Depois de tudo isso que aconteceu, ele deve ter ficado bastante solitário, Ele realmente. lançou um álbum aqui, segundo o Google, chamado Solitário Punk. Ah, faz sentido até. Faz Sensacional. sentido. Teve outro caso que eu acho absolutamente maravilhoso, porque, assim, insisto, cara, as pessoas têm uma memória muito curta. Esse caso ele ocorreu alguns anos depois, a gente tá falando ali de meados de 2016 para 2017, que envolveu, na verdade, um analista. Ele continua no mercado, hoje ele é gestor, é uma figura que merece todo o respeito do mundo, que é o Thiago Ring. O Thiago Ring, ele trabalhava naquela época em uma gestora de recursos chamada Capitalo, e ele tinha uma tese extremamente polêmica para a época, extremamente controversa, com relação às empresas do setor de educação. Basicamente, assim, trocando em miúdos, a tese que o Thiago defendia é que o FIES, né, que na época era um programa que estava bombando e, consequentemente, as empresas do setor estavam juntamente bombando, ele era, na verdade, um esquema absolutamente insustentável, né, no qual as empresas do setor eles ganhavam dinheiro porque, na verdade, cobravam mensalidades para alunos do FIES que eram muitíssimo maiores do que as mensalidades que eram praticadas para todos os demais alunos pagantes no sentido, enfim, né, que eram matriculados não por meio do programa do governo. E essa tese dele, na época, começou a circular e, eventualmente, ela veio a público, né? Quando essa tese veio a público, circunstâncias de divulgação que até hoje não ficaram perfeitamente esclarecidas, mas para dar para todos vocês o contexto, começou a circular no mercado um material. Um material muito rico, inclusive. Do tipo, era um material riquíssimo e que não era assinado por ninguém, falando exatamente sobre a festa que era o FIES. Não sei dizer para vocês exatamente como, mas associou-se a autoria desse relatório ao Thiago, muito provavelmente por conta da verossimilhança entre o que continha esse material e coisas que ele havia produzido dentro da Capitalo. E basicamente a empresa, né, a Croton, que hoje é a Cogna, tá? Para dar os nomes aos bois, montou uma gigantesca força-tarefa para apurar todos os pontos do material e, inclusive, com o envolvimento pessoal, pelo que se tem notícias, do seu diretor-presidente na época, era o Rodrigo Galindo, né, que hoje, se eu não me engano, está no conselho de administração da Cogna. Dentre outras coisas, eventualmente, o próprio Galindo, com equipe e tudo mais, fez uma visita à gestora. Eles fizeram questão de bater na porta da Capitalo para, nunca saberemos ao certo se para prestar esclarecimentos ou se para cobrar satisfações. Né? Fato é que, coincidentemente ou não, pouquíssimo tempo depois deste evento, o Thiago foi desligado da Capitalo. Com relação ao FIES, eu acho que a história fala por si. O setor, eventualmente, né, quando a torneira fechou, passou a enfrentar gigantescas dificuldades que eventualmente foram majoradas por conta de tudo aquilo que a gente viveu no mundo presencial ali entre 2020 e 2021. O fato é, ao que tudo indica, a cabeça do Thiago rolou por causa da opinião que ele havia manifestado sobre a empresa, que desagradou profundamente a empresa à medida que repercutiu no mercado. Te lembra desse caso, Cris? Lembro. E parece que o cara, ele fez esse material, não era nem um material de divulgação, né? Ele fez um material de estudo, by side, só que ele discutia a tese e acabou mandando para algumas pessoas, para gestores, enfim, né, para testar as convicções dele. E aí sabe como é que é? Uma pessoa que manda para outra, que manda para outra, que manda para outra. Aquele arquivo que vai assim no e-mail escrito confidencial, não compartilha. Não encaminhar. Nossa, eu já recebi tantos Favor desses não aí. compartilhar. Eu sempre achei engraçado, né? Porque é um negócio assim que, ok, né? O cara vai na fé, manda um negócio desse de não compartilhar, mas eu já recebi tanta coisa que não era para ser compartilhada que eu não mandaria um negócio que não é pra compartilhar, né? Mas enfim. E é isso. E aí o cara, pois é, parece muito que ele foi demitido por conta desse negócio, né? Não sei. Não sei se foi, mas a coincidência existe. Nunca saberemos ao certo, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que colocar muito claro, né? Em nenhum caso se afirma com todas as letras, né? Do tipo, fulano de tal foi desligado da instituição por conta da opinião que foi do tipo. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona, né? Isso nunca vai ser muito recente,
a gente teve um outro caso, de novo, assim, me lembra muito a história lá do Ring na Capitalo com a Croton, que foi o caso do Domingos Falavina, né, que é um analista super reputado, né, do tipo, com muito tempo de mercado. Ele era top 1 ou top 2, sei lá, Institutional Investor, que é o Grammy dos analistas, né? É É. o Grammy dos analistas. Ou seja, não era qualquer cara, né? Não era Não era pouca bosta, né? Pouca Como se bosta. diz. Não era pouca bosta. E de fato, assim, um sujeito que estava há muito tempo dentro da instituição, a instituição, no caso, era o JP Morgan, né? Tava há muito tempo lá dentro e era muitíssimo reconhecido pela altíssima qualidade do seu trabalho. Eis que, alguns meses atrás, o Domingos ele escreveu um relatório a respeito da gestora Pátria, que, para quem não sabe, é listada nos Estados Unidos lá na Nasdaq. Sinceramente, não sei exatamente por que eles são listados na Nasdaq, mas o fato é que eles são, tá? E para resumir para vocês a história, o Falavina, ele escreveu um relatório questionando os critérios de contabilização dos investimentos do Pátria, os investimentos de certos fundos geridos pelo Pátria em empresas de capital fechado, ou seja, fundos de private equity. Né, em que as empresas estavam contabilizadas lá dentro por múltiplos que, quando comparados com empresas do mesmo setor com capital aberto nas bolsas, pareciam, no mínimo, exagerados, para não dizer fantasiosos ou absurdos, né? Longe de mim sugerir qualquer coisa. E, basicamente, esse material gerou um ruído muito negativo. Gerou um ruído muito negativo e, de novo, coincidentemente ou não, sem maiores avisos, né, e pegando absolutamente todo mundo de surpresa, coisa de, acho que mês depois, talvez nem isso, foi anunciado o desligamento do Domingos Falavina, do JP Morgan. E assim, eu acho legal a gente falar que nesse caso em específico, né, ele estava se referindo a avaliações de private equity, né, de ações de empresas que não têm ações listadas em bolsa. Então, para quem não está tão familiarizado, os fundos, eles acabam fazendo aquele trabalho de valuation que o pessoal e de preço justo que a gente comentou no último episódio, se eu não me engano, né? Para que serve o valuation? Para que serve o preço-alvo? Bom, ele serve, entre outras, né? As projeções servem, entre outras, para fazer a marcação a mercado de algumas posições. Só que como tal avaliação da empresa é sujeita, tal como qualquer valuation, a muitas premissas que podem ser mais otimistas, mais pessimistas, ou extremamente otimistas, né, que é o caso. Podem demandar uma maior ou menor quantidade de imaginação e otimismo para serem justificados. Exato, e como não há uma negociação todo dia no mercado, é muito difícil de confrontar isso com a realidade. No mercado, enfim, todo dia os players estão vendendo e comprando e falando qual é a opinião deles naquele dia, né? Mesmo que seja uma opinião errada, aquilo ali dá o valor do ativo diariamente. Mal comparando, eu posso acreditar que o meu apartamento vale 10 milhões de reais. Tu pode. Não botou pra vender. Eu não botei para vender, eu não olhei por quanto estão sendo oferecidos apartamentos semelhantes no mesmo condomínio onde eu moro. Mas tu pode ter plena convicção no teu bom gosto na reforma. E com certeza achar que isso vale 10 milhões. Eu posso achar que o meu apartamento vale 10 milhões, enquanto o apartamento imediatamente acima de mim acabou de ser vendido por, sei lá, 1. Exato. Mas daí a eu virar para investidores que são os donos do meu apartamento e dizer para eles, não, vale 10 milhões, gente. É otimismo demais, é exagerado. Ou você precisa ter muita bala, ou você precisa ter muita garganta para afirmar isso. Perfeito. De certa forma, o relatório do Domingos, muito bem escrito de uma forma muitíssimo educada, ele questionava assim, olha, não consigo entender exatamente como esses caras chegam a premissas que justifiquem essas avaliações que eles estão informando no fundo. E de fato, o que aconteceu é que a gente teve um período de queda muito forte, né? Então, assim, nas ações. Então, se a gente pega, de fato, o valuation de algumas empresas ali no high do Covid, com o juro de 2%, e pega agora, a gente tem 80%
consequentemente queda, né? A questão é, será que é justo dentro de um fundo, um ativo que não é negociado em bolsa, ainda estar avaliado pelo valuation ali mais otimista, né, comparável ao que era ali o Brasil a juros de 2%? Ou será que o correto seria ajustar o que aconteceu, pelo menos em parte, no mercado acionário, onde os ativos caíram tanto, né? Então, assim, o cenário mudou muito também, né? Nem querendo jogar só a culpa aí pra quem foi otimista demais, mas talvez o cenário mudou muito e isso ainda não se refletiu em alguns ativos que não são marcados a mercado. Inclusive, isso me remete muito a alguns casos que a gente tá vendo que não é de private equity, ok, pessoal? Mas de alguns fundos que estão tendo aí cota negativa nos últimos tempos, porque, só para fazer um paralelo, não é o mesmo caso, mas de como quando um ativo não é marcado a mercado todo dia, não tem negociação na bolsa, essas marcações tão abruptas e repentinas podem acontecer, porque uma reavaliação pode trazer o ativo para uma realidade que é muito diferente da anterior, da última avaliação, né? Quando se é uma avaliação periódica, 3 meses, 6 meses atrás. Então, até fica a dica aí para também quem não tá ligado nisso, se você tem um fundo de private equity ou de outros ativos, né? Até os fundos imobiliários, inclusive, né? A gente tem ali o pessoal fala cota patrimonial. O valor patrimonial do fundo, né? Mas assim, uma fixação no valor o patrimonial. valor patrimonial, ele também pode mudar, ele não negocia todo dia na bolsa, né? Não varia todo dia, mas ele também é baseado em premissas e projeções e pode mudar. Premissas de avaliação dos ativos. Exatamente, premissas de avaliação dos ativos. Então, assim, se teve uma grande desvalorização no mercado imobiliário, se o cenário mudou muito, se os escritórios estão com muita vacância, enfim, né? Tudo isso faz também com que o valor patrimonial, por exemplo, de um fundo possa cair. E de uma empresa dentro de um private equity também. Nesses casos, eu acho ainda mais sensível. A avaliação do analista, ela é ainda mais importante, talvez, né? Porque não tem o mercado ali para tu fazer um contraponto. E aí é mais sensível ainda o que o cara tá falando ali, nesse caso, né, essa visão dele, se levada, digamos assim, se levada às últimas consequências, poderia levar a uma marcação bem grande a mercado para baixo na cota desses fundos. Se ele está correto, vamos dizer assim. Só para não parecer que o mundo dos conflitos de interesse só se manifesta, né, dentro do mundo financeiro tradicional, eu acho que existem uma série de conflitos, de novos conflitos de interesse que surgem no mercado à medida que surgem novos tipos de participantes, que talvez as pessoas também não tenham a total consciência. A título de exemplo, né, os researchers independentes, eles cresceram no Brasil calçados no discurso de que os participantes tradicionais do mercado, né, teriam a sua conduta eivada, imiscuída de conflitos de interesse, né, basicamente por todas essas razões que a gente já narrou, mas que eles seriam absolutamente imunes a isso, porque afinal de contas o esquema de remuneração é tal que você é remunerado somente pelas assinaturas que você vende e, consequentemente, isto por si só eliminaria todo e qualquer conflito de interesse. Cristiane Fensterzeifer, considerando que tanto tu quanto eu tivemos aí a oportunidade de passar por múltiplas instituições dessa natureza, qual é a tua visão a respeito da questão? Aqui eu acho fácil até do cliente perceber, né? Eu me lembro que quando eu fui demitida da última casa que eu trabalhei, eu fiz um post que viralizou muito, né? E eu dizia assim, compre bolsa quando estão demitindo os analistas, né? Por quê? Poxa, o mercado de analistas de investimento, ele é tão cíclico quanto a bolsa, né? Quando a gente tá... E é defasado em relação à bolsa, é muito importante ter isso na cabeça. É defasado. E super cíclico. Então, pensem vocês, né, que estão nos ouvindo.
Quando a bolsa tá nas máximas, né? Tá no high, tá todo mundo falando de bolsa, né? O seu colega de trabalho, aquele burro, tá falando de bolsa. Ah, o cara do Uber, o porteiro, tá todo mundo falando de bolsa. A bolsa tá na moda, a bolsa tá no high. E tá cheio de IPO, tem IPO toda semana, porque naturalmente as empresas que vendem ativos e participações e captam dinheiro querem vender essas ações e captar dinheiro quando as ações estão bem valorizadas. Nesse momento, as casas de análise, os bancos de investimento, eles também têm mais demanda por relatórios de IPO, por opiniões, então os clientes estão super interessados, está todo mundo querendo saber se vale a pena entrar no IPO X ou Y, se vale a pena investir em bolsa. A propaganda, ela tá no ar, né? Ela tá fácil de captar cliente. Inclusive porque nessas épocas, né, todas as instituições do mercado contam com garotos propaganda grátis, né? Como, por exemplo, o William Bonner. Exato, exatamente. A partir do momento em que o William Bonner tá lá em pleno Jornal Nacional contando que a bolsa acabou de atingir outro recorde, vira um produto que se vende sozinho, Exato. gente. E nessas épocas de maior demanda, mais clientes, a bolsa mais valorizada, é natural que as equipes de análise se expandam, as instituições demandam mais analistas. E o contrário também é verdadeiro, quando vem aí a queda dos mercados, quando ninguém quer mais saber de ações, põe na renda fixa e esquece porque a renda fixa tá pagando super bem. É natural que as empresas enxuguem os custos e então a gente poderia dizer que um momento onde os analistas estão sendo demitidos é um bom momento de entrar na bolsa, porque a bolsa está em baixa. E de fato, desde aquele momento a bolsa subiu bastante, a bolsa estava bem depreciada. Claro que a gente poderia argumentar que a incerteza era grande por causa da eleição e tudo mais, mas justamente por causa dessa incerteza que a bolsa estava tão depreciada. Mas conta aqui pra gente, eu tenho certeza que quando tu recebeu lá o teu bilhete azul, né, e foi lá, pegou tua indenização e tudo mais, eu tenho certeza que tu enfiou tudo na bolsa, né? Óbvio, mas é óbvio, com certeza. E eu te digo mais, esse meu post, ele veio muito natural porque não era a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, já era a segunda vez. A primeira vez Uhum. que eu fui. Na verdade, eu não fui demitida por causa da. A primeira vez que eu fui demitida foi porque a empresa fez uma reestruturação, fechou um escritório em Porto Alegre e eu não quis ir pro Rio. Mas, de qualquer maneira, essa reestruturação tem muito. Geralmente, as reestruturações elas acontecem quando é pra cortar custo, fechar um Ninguém faz escritório. reestruturação quando tá tudo bem. Ninguém fecha escritório quando a bolsa tá bombando e tá crescendo, etc. Geralmente essa reestruturação de esse escritório que fecha, agora vamos concentrar ali, é porque a bolsa Precisamos fazer mais com mais com menos. menos e tudo mais. E isso já tinha acontecido na minha vida. Então, a primeira vez que eu saí de uma empresa e eu peguei toda a minha indenização, eu taquei ele tudo na bolsa e deu um resultado fantástico. Então, essa foi a segunda vez. Então, assim, Não, e detalhe, dessa primeira vez tu tinha muitos anos de casa, né? Sim, Então era praticamente móveis e utensílios. Sim, a minha indenização, não sei como é que se chama ali, o FGTS, multa, essas coisas, foi uma coisa maravilhosa, né? É aquela coisa que o cara fica até feliz de ser demitido. Mas né? Porque todo mundo sabe, dependendo do dinheiro que o cara ganha quando sai, é melhor do que ficar. E é isso, então. Aí eu fiz esse post porque, nossa, não foi a primeira vez que aconteceu comigo, né? É muito, pra mim isso é muito palpável, assim, né? O ciclo do mercado pra gente que... Nossa, e é engraçado, Ricardo, a bolsa começa a subir, o tanto que começa a vir gente querendo contratar, sabe? E aí, eu juro por Deus, pra mim, um dos sinais, da mesma maneira como eu postei lá, estão diminuindo as equipes, hora de comprar. Pra mim também, quando começa muita proposta de emprego, né, que hoje em dia não tô procurando. Começa a aparecer um monte de oi sumida. Oi sumida pra cá, eu começo, o mercado tá começando a ficar caro, tá esticado. Vem junto com os IPOs, começa um monte de IPO, começa um monte de oferta de emprego, que é que assim, o mercado tá começando a ficar aquecido. Ainda não tá nesse nível, mas assim, a gente começa a observar devagarinho o negócio acontecendo. Começam a aparecer aquelas ofertas de emprego não solicitadas, né? Exato. E daí, né? Você tá lá de boa, na lagoa, de repente tem alguém querendo te contratar. Isso, Então, assim, é super... Vem tomar um café com a gente. Conhecer a estrutura. Isso, vem tomar um cafezinho. Aí, Clássico.
Nossa, Clássico. mercados cafezinho. E assim, o que o Ricardo acho que tava até se referindo né? Eu puxei pra esse lado aí de demissão e contratação, mas é o óbvio, é assim, falando aí de casas de análise, né? Research, serviços prestados à pessoa física, vamos dizer assim, né? Porque antes a gente tava falando mais de sell side, buy side, que é uma coisa mais institucional, né? Então, assim, quando a gente pensa e nos serviços pensados à pessoa física, ao varejo, é bem natural que os esforços de venda sejam direcionados para aquilo que vai vender, né? Porque quando a gente investe em marketing, a gente quer retorno de marketing, assim, falando a gente, administradores, né, em geral. Isso é uma dinâmica normal de negócio, gente. Normal de negócio, retorno sobre investimento. Então, pensem vocês que um banco, uma corretora, um research, quando ele coloca X em marketing, ele quer ganhar 2x, ele tem um retorno, ele tem que ter um retorno. E um detalhe importante, né? O próprio banco, a própria corretora, a própria casa de análise, o próprio escritório de agente autônomo, eles têm as suas contas para pagar. Tem, é uma empresa. Eles têm as suas folhas de pagamento, eles têm os seus sócios que esperam por dividendos, enfim, né? São empresas que operam toda na uma lógica estrutura capitalista de obter lucro normal. Exatamente. E aí, pessoal, fazendo aí uma analogia pra ficar bem simples, imaginem vocês o McDonald's querendo vender maçã, entendeu? Só que ninguém quer comprar maçã, o cara quer comprar cheeseburger. E aí tu vai dizer que cheeseburger faz mal, mas o McDonald's, ele não tá interessado. A maçã é melhor pra ti. A maçã é melhor pra ti, mas o McDonald's, ele não tá interessado em vender o que é mais saudável pra ti, ele tá interessado em fazer lucro. E todo mundo vai comprar mais McDonald's, então ele vai vender McDonald's, né? Vai vender casquinha de sorvete e vai te oferecer aí por R$1 uma dose de açúcar a mais. Só um parênteses aqui, uma digressão absolutamente aleatória, né? Porque eu acho essa história muito legal. Tu viu que o McDonald's não vende mais sorvete, né? Não tem mais, não vi. Antes era sorvete, né? Agora tu passa na frente do quiosque, é sobremesas. Ah, é? E por quê? Porque agora eles apresentam a casquinha lá como uma sobremesa láctea, porque basicamente se não classifica como sorvete, assim como outro negócio, o imposto é menor. É mais ou menos aquela história que o sonho de valsa não é mais bombom, sabe? É a mesma coisa, agora são sobremesas. É simplesmente maravilhoso. Então. Coisas do manicômio tributário brasileiro. Isso, eu tentei usar o exemplo do McDonald's só pra explicar que a lógica é que provavelmente quando tiver assim, ó, chovendo propaganda de investir em ações, investir em small caps, tarará, é porque tem mais probabilidade das pessoas comprarem, tá? E a maior probabilidade, ela vem junto com o mercado em alta, né? Uma vez eu fiz um estudo lá no meu trabalho que era assim, as captações do fundo era claramente 2 meses de alta começava a ter captação líquida, né? Depois de 2 meses de alta da bolsa. Então, assim... A recíproca é verdadeira, né? 2 meses de bolsa caindo, os fundos começam a sofrer resgate. Começam a sofrer resgates. E aí, isso em fundos, mas em qualquer outro produto, né? Seja um relatório de research, seja um fundo mesmo, a maior probabilidade é que o cliente vai ser mais receptivo e vai comprar aquele produto quando a bolsa tá em alta. Então, quando a bolsa tá super em queda, super em baixa, e ninguém tá interessado em bolsa, muito provavelmente ninguém vai tentar te vender produto de bolsa, research de bolsa, não vai ter. Vão tentar te vender outra coisa, que tá vendendo mais. Renda fixa, investimento no exterior, ouro, criptoativos. Só que é que nem a história da maçã do McDonald's. Talvez, com certeza, muito provavelmente, a maçã faz melhor e pra você ir aquele momento onde ninguém tá te oferecendo bolsa, provavelmente é o melhor momento de comprar. Porque os ativos vão estar mais depreciados, a bolsa não tá nas máximas, e você tá comprando ali mais perto das mínimas, onde, enfim, ninguém tá interessado na bolsa. Também tem um conflito de interesse aí, né, que é compreensível, faz parte da lógica aí das empresas de lucrarem e venderem o que tem, venderem para quem quer comprar o que querem comprar, né, por isso que eu usei o exemplo do McDonald's, porque eu acho também que a gente não pode ser ingênuo, né, a gente como consumidor, e aí fazendo aí um trabalho de pensar na gente como consumidor. Não cabe a mim, Cristiane, me revoltar e querer que o McDonald's me faça comer bem, não é assim que funciona. Cabe a mim, Cristiane, entender a lógica. Comer bem e gerar a própria demanda. E gerar né? minha própria Vai demanda. lembrar que hoje em dia, por conta de mudança de comportamento do consumidor, o McDonald's vende salada, gente.
gente. Isso, exato. Então, assim, a gente, claro que vai ser um percentual menor de pessoas que vai ter essa, digamos assim, essa iluminação de pensar, bom, eu tô aqui recebendo enxurrada de propaganda de McDonald's, mas eu vou deixar isso aí pro uma vez por mês, porque eu tenho que comer maçã e salada e eu vou fazer o que é melhor pra mim, né? Não necessariamente o que eu sou, o meu cérebro, assim, instintivo quer comer mais gostoso. Não vou junto com a manada, não vou me deixar tanto influenciar, né, por essa propaganda e vou fazer a decisão mais coerente, mais racional, talvez, né, alguma coisa assim. Eu acho que a moral Mas da história disso que a gente tá falando é que essa conduta empresarial, gente, ela não é filha da putagem. não, Ela é uma reação normal just business. das empresas ao comportamento da maior parte dos consumidores naquele momento. Da mesma maneira que é muito mais lucrativo você vender guarda-chuva quando tá chovendo e quando tá um sol de rachar, Isso. é a mesmíssima coisa. O melhor momento de vender investimento no exterior é quando as pessoas estão em pânico. O melhor momento de vender renda fixa é quando a Selic tá lá na casa do chapéu e as ações estão de graça. Mas as pessoas querem investir na renda fixa. O melhor momento de vender investimento na bolsa é quando a bolsa tá no all-time high, porque as pessoas têm a tendência de achar que o movimento recente ele vai continuar se perpetuando. Isso é uma coisa que gera uma dissonância brutal na maioria dos clientes. Mas insisto, à medida que é este o comportamento típico das pessoas, este também será o comportamento típico das empresas. O que não dá, na minha opinião, é o cara virar e dizer, não, mas eu não tenho conflitos de interesse, né? Eu sou a virgem do puteiro, sou o único limpinho nessa história. Querido, não, você não é. O seu modelo de negócio é diferente lá do banco, mas você tem os seus próprios conflitos de interesse e talvez a coisa mais justa que você possa fazer é externá-lo aos seus clientes da mesmíssima maneira que qualquer ser decente faz. A título de exemplo, né? Eu tenho lá um produto de dividendos, tenho um produto de small caps. Eu digo para vocês com a mais absoluta tranquilidade que eu tenho um maior crescimento da base de assinantes de small caps quando o mercado está subindo. É o melhor comportamento possível do cliente, né? Ele está entrando no melhor momento? Não está. Aí qual é o meu desafio como analista? Bom, esse cara ele está indo para o caminho que é, de certa forma, pior, digamos assim. O que eu consigo fazer para mitigar isso? Bom, eu tenho que ter coisas excelentes dentro da carteira, porque muito provavelmente o cara vai tomar algum susto no meio do caminho com volatilidade do mercado, mas eu preciso pelo menos ter a certeza de que ele não está investindo em nenhuma baca furada. E da mesma forma, em momentos em que o mercado está indo pior, o pessoal de dividendo é diferente. O pessoal de dividendo no Brasil parece que se criou uma cultura de que assim, que maravilha, o mercado está caindo, deixa eu aproveitar para aportar. Mas assim, gente, isso é um comportamento fora da curva, assim. O pessoal investidor de dividendos é maravilhoso, porque assim, eles entenderam o mercado, diferente da média. Mas na média, eu insisto, assim, do tipo, mesmo hoje, né, sendo completamente independente, autônomo, etc e tal, eu sou obrigado a reconhecer, eu próprio tenho conflitos de interesse com os quais eu tenho que lidar. E daí vem o cara e dizer, não, eu não tenho conflito de interesse nenhum. A melhor parte de tudo isso, né, já caminhando aqui pro nosso final, que o nosso tempo tá estourado, eu acho particularmente lindo ver que o mesmo pessoal que cresceu atacando os bancos, atacando as corretoras, etc e tal, eventualmente se tornaram parte de bancos, de corretoras ou abriram corretoras, né? Para dar um exemplo maravilhoso, tem aquela grande corretora, né, que cresceu com a história do desbancarize-se, eventualmente passou a ter um gigantesco banco na sua base acionária, e eventualmente ela própria virou banco. E tem as casas de research que cresceram falando dos conflitos de interesse dos bancos, das corretoras, etc e tal. E, gente, a maior parte delas acabou comprada por banco, tá? Quase todas hoje têm no seu quadro, seja minoritário, seja majoritário, mas, tipo, praticamente todas hoje fazem parte de algum conglomerado financeiro. Exatamente os mesmos que criticavam originalmente. E, curiosamente, o discurso mudou. Antes era um problemão, era um conflito de interesse. E agora, não. Vamos falar de coisa bonita, vamos falar de TechPix. Agora é uma Como solução, fica? né? Agora é o que era um problemão, agora é uma solução para o cliente. Agora é uma solução para o cliente, né? Conveniência. Estamos fazendo o melhor para você. Parece que é o ciclo. Claro, eu acho que isso, tá tu bom. falou agora, não é uma questão de filha da putacha, é uma questão da lógica
e do mercado mesmo. É natural que as empresas, em geral, elas vão em direção ao lucro, né? E aí, se o lucro tá em virar corretora, em virar banco, vai acontecer, né? Há uma tendência em acontecer isso. O que impediria uma empresa de transformar o seu negócio dessa maneira? Seria, princípios morais infalíveis e imutáveis. O que não existe geralmente em empresa, porque a empresa, não é, em geral, não é uma pessoa, são vários sócios com opiniões distintas. Muitas vezes, boa parte deles são sócios investidores que querem retorno, e, obviamente, a decisão racional deles vai ser por retorno, né? E não por, mas o nosso discurso era isso, então nunca. Me parece que acontece isso com quase todas, porque faz parte, é que nem da demanda ali por McDonald's, né? Ou por demanda por ações. É a demanda por lucro, nesse caso, né? E aí, então, assim, teria que ser ou uma questão moral, ou até uma questão realmente, assim, do cara abdicar. Por que eu acho, assim, que quando a gente vê analista independente, como eu, como tu, e tem outras, né, a Luciana Seabra aí, né, que agora saiu também e fez um barulho aí, né, dizendo... E tem tantos outros, né? Isso, Inclusive, eu mas em geral... nem cheguei a te comentar, mas nós, analistas independentes, saímos na Forbes hoje, não sei se tu chegasse a ver. Ai, não vi. Saiu uma matéria sobre o crescimento da base de analistas independentes no Brasil nos últimos anos. E aí, geralmente, o que eu queria dizer assim, geralmente, o cara que é analista independente, ele vai ter uma limitação de tamanho, e é uma escolha isso. Por quê? Porque justamente, ou o cara não vai poder ser uma corretora, né? Ele nunca vai ter esse tamanho de corretora, tamanho de banco, tamanho de outra coisa. Ele vai ter um tamanho de analista independente, de casa de análise, que é um tamanho naturalmente menor. Então, ele vai ter que abdicar de crescimento, com certeza. Ele vai ter que abdicar de crescimento. Se ele, categoricamente, nunca for crescer para virar isso, ele vai ter uma limitação de crescimento. Isso fica mais no âmbito das pessoas do que das empresas, na minha opinião, sabe? Então eu acho que a gente... E aí esbarra em prioridades de vida, inclusive. Né? Exatamente. Então eu acho que a gente sempre vai ter, assim, na parte independente, coisas menores mesmo. Entidades, né? Ou instituições menores. Isso vai acontecer em qualquer outro. Por exemplo, o jornalismo independente. Ele sempre vai ser menor do que uma grande mídia. Sempre. Porque é inerente à independência o tamanho menor. Ele nunca vai conseguir crescer, né? Então, assim, vai ter que ser uma iniciativa mais pessoal do que empresarial, apesar de também serem empresas, mas algo mais nesse sentido, assim, porque qualquer empresa que tiver como objetivo, e que é o objetivo das empresas, crescer e lucrar mais, tende a abandonar essa característica de independência e tentar não ter conflitos de interesse, coisa assim, né? Gente, esta é a vida como ela é. E nós estamos caminhando para o maior proibidão de toda a longuíssima história deste show, com mais de 1h20 de papo. Já não devem mais aguentar nos ouvir, Cristiane Fensterzeifer. 21 horas em Brasília. A gente tá gravando isso de noite, viu, pessoal? Assim sendo, eu peço vossas considerações finais. Brasília, 21 horas. Bom, pessoal, acho que é isso. Como sempre, a gente se divertiu aqui, relembrou casos que eu nem me lembrava também. É muito bom lembrar isso, né? Nossa, esse negócio de estudar a história, assim, faz muito sentido, né? Para ver o futuro, aquela coisa que dizem. Lembramos aí até do machismo do nosso presidente. Conseguimos aí trazer o presidente para os haters que vão fazer mais voodoos da gente aí. Agora que relembramos o seu pequeno deslize machista. Nunca mais vai sarar dessa tua gripe aí. Um deslize, tinha uma janta na Alvorada que eu vou ter que... Não vai dar pra eu ir depois desse podcast. A única Alvorada que tu vai frequentar depois desse podcast é aí do lado de Porto Alegre mesmo, porque o Palácio vai ser difícil. A cidade de Alvorada. Bom, pessoal, é isso. Acho que a gente, além de se divertir, relembrar, tentou aí colocar uma luz aí em algumas coisas que vocês têm que prestar atenção sobre conflitos. É bom a gente falar sobre eles, porque eu acho que quem não trabalha no mercado não tem tão claro os conflitos.
como a gente, né? Então eu acho que vocês, percebendo alguns desses conflitos, vocês conseguem evitá-los. E eu acho que é isso, espero ter contribuído. Fica mais esperto, né? Ficar mais esperto. Ficar mais esperto. Do tipo assim, a gente tá falando de coisas que acontecem no mundo todo, mas não percam de vista especificamente que assim, aqui é Brasil, tá, gente? Ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é santo. Nunca percam isso de vista. É isso, gente. Prazer estar com você mais uma vez. Para você que está nos ouvindo, parabéns por ter chegado até aqui. Eu acho realmente admirável a sua persistência, determinação ou teimosia, não sei ao certo como chamar, mas caso tenha chegado até o final, fique absolutamente convidado a nos instigar nas nossas respectivas redes sociais com relação a assuntos que queiram ver nas edições posteriores deste Proibidão dos Analistas, que tem a sua 4ª edição encerrada neste momento. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua paciência. Pode trazer as crianças de volta pra sala, que o Proibidão acabou. Tchau!